Olá, pessoal, bom dia. A aula de hoje é Ciências, tá? Ciências, de quarta-feira, Ciências e Cidadania. Então, vamos para as Ciências, que vai ser sobre os animais precisam se alimentar, tá? Vamos lá. O processo de nutrição é nutrir, vai precisar de alimentos para poder nutrir, né? Por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, é essencial para recompor as substâncias gastas com a realização de suas atividades vitais. Para obter alimento também, obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes, entre outras. Nutrição, eles precisam ser nutridos para fazer tudo isso. No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas como herbívoro, que mais? Carnívoro ou onívoro. Carnívoro é aquele que come carne, que se alimenta de carne. Herbívoro é aquele que se alimenta de vegetais. E onívoro é aquele que se alimenta tanto de carne como de vegetais. Agora vamos ver como está dizendo no livro. Herbívoros são as espécies que se alimentam de vegetais, ou parte deles. Dentre os herbívoros, existem os que comem frutos, classificados como frugívoros, tá? Algumas espécies de morcego e de pássaros são frugívoros. Outros que se alimentam de néctar, os nectarívoros. Olha o nome, nectarívoros. São os beija-flores e as abelhas, tá certo? E os que consomem folhas, os folívoros, as capivaras e os preguiça, tá? Depois vem os carnívoros. Vamos ver? São aqueles que se alimentam de outros animais. Algumas se alimentam da carne, né? Comem a carne. Veja. Carnívoro não é só que vai comer a carne, vai comer outra coisa também, veja. São aqueles que se alimentam de outros animais. Algumas se alimentam de carne, que é da carne do animal, como a onça e a piranha e o jacaré. Enquanto outros, como a sanguessuga e o carrapato, elas sugam o sangue dos animais maiores, tá? Ela não vai comer a carne, ela vai sugar o sangue e ela também fica no meio dos carnívoros, tá? Agora, onívoras são animais que se alimentam tanto da parte de vegetais, tá? Como de animais. São exemplos o porco, a galinha e a raposa. São classificados ainda como detritívoros os seres vivos que se alimentam de matéria morta, resto de animais ou de plantas. Tá, gente? Olha o nome. Detritívoros. Se alimentam de matérias mortas. O urubu de cabeça preta. Olha a foto do urubu de cabeça preta. Olha. Coraguapes atratus. É o nome científico, tá? É uma espécie detritívora. Que detritívora que a gente falou agora? Animais que se alimentam de animais já mortos, tá? Olha. De matéria morta. A espécie detritívora, presente em todo o território brasileiro, possui grande importância para o meio ambiente, porque ajuda a eliminar as carcaças a animais da natureza. Tá, gente? Animais mortos, ele ajuda a acabar, porque ele não vai comer, então não vai ficar tanta carcaça de animais mortos por ali exposto. Esse urubu ajuda a acabar com elas. A espécie pode ser encontrada com frequência nos lixões dos centros urbanos, onde se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Ele fica lá comendo tudo que a gente joga no lixo de orgânico, vai e eles ficam se alimentando lá desses restos que estão lá. Não está se acabando, né? Se decompondo. Agora, a cadeia alimentar. Os seres vivos são adaptados a viver em seu ambiente e nele encontrar tudo o que precisam. E para obter o seu alimento, as espécies dependem umas das outras. Sendo assim, cada animal e planta
existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione em perfeito equilíbrio. As plantas produzem seu próprio alimento e, ao fazer isso, absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, utilizado pelos animais na respiração. Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Os animais mortos e as folhas que caem das plantas vão sendo decompostos por seres minúsculos e os nutrientes liberados na decomposição. Quando ele vai se acabando, os nutrientes vai ficando na terra e vai servir como adubos. Ajudam a recuperar o solo, tornando-o fértil. Tá vendo? Os adubos vão deixar a terra fértil. Os animais alimentam-se de vegetais e de outros animais. Assim, nunca há excesso de uma espécie de animal ou de planta, pois todas estão ligadas por uma cadeia alimentar. Chamamos de cadeia alimentar o ciclo da matéria e energia que ocorre entre seres vivos. Ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina com a decomposição dos seres mortos, certo? Começa na planta e termina na decomposição dos seres mortos, né? Primeiro na planta, aí vem algum animal comer a planta, vem a pessoa come o animal que comeu aquela planta e a pessoa fica doente, morre, depois aquela pessoa vai ser decomposta e acabou ali, na decomposição, né? A decomposição é quando a gente está se acabando na terra, né? Pronto. Componentes da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por 3 componentes: produtores, consumidores e decompositores. Tá, gente? Os produtores é aqueles que produzem, consumidores é aqueles que só vão comer, e decompositores são aqueles que fazem os animais se decompor. Os vegetais, as algas e algumas bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né, gente? Os vegetais, eles fazem seu próprio alimento por causa da fotossíntese. Precisa de sol, precisa de água, precisa de ar, precisa de gás carbônico, né, para poder fazer o seu próprio alimento. Por isso, os seres são chamados de produtores, porque produz seu próprio alimento. Produtor já está dizendo, produz seu próprio alimento. E quem são os seres que produzem seu próprio alimento? Os vegetais. Só os vegetais. Certo, gente? Como não são capazes de produzir seu próprio alimento, e por isso consomem outros seres, os animais são chamados de consumidores. Tá, gente? Os animais, eles não podem estar no meio dos produtores porque eles não produzem seu próprio alimento. E por não produzir seu próprio alimento, eles estão no meio dos consumidores. Certo? Os animais são consumidores. Entre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de partes de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Certo? O peixe-boi é um consumidor herbívoro. Ele é consumidor, só come plantas. Ele é um consumidor herbívoro. Já o jacaré é um consumidor carnívoro. Ele come outros animais, né? Não produz seu próprio alimento, come outros animais. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Tá, gente? Já falei. Tem produtores, consumidores e também decompositores. Vamos falar deles agora, de decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos de seres mortos sejam decompostos em parte, cada vez menores, liberando água, sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia o desenvolvimento dos vegetais. Assim, todo o ciclo recomeça. Né, gente? Vai começar de novo planta, vai fertilizar o solo, vai nascer uma planta e vai fazer tudo. Um animal vai comer, a pessoa vai comer o animal e vai morrer e vai tudo. Aí vai transformar de novo em planta e vai nascer. E vai começar tudo de novo, é um ciclo. Muitas espécies de cogumelos são classificadas como seres decompositores.
Cogumelo também entra nos seres decompositores, tá, gente? Além das bactérias e dos fungos, os cogumelos também são decompositores. Observe agora o esquema representado como funciona uma cadeia alimentar. Olha, o milho é um ser produtor dessa cadeia alimentar, tá? Dessa que eu estou mostrando. O milho serve de alimento para o rato. Olha o rato aí olhando para o milhinho. Que serve de alimento para a serpente, alimenta-se do rato. Olha, o milho serve de alimento para o rato serve para a cobra. Os animais e os vegetais mortos são decompostos por fungos, bactérias, e as substâncias liberadas são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Então, ó, a cobra, tem aqui dizendo para os animais e vegetais mortos. Então, a cobra, quando morrer, ela vai vir para o solo, vai servir de adubos. Aí vem os fungos, vai ajudar essa cobra a se decompor, tá? Aqui os fungos aqui em cima, né, gente? Os cogumelos, tá vendo os cogumelos na madeira? Então, essa madeira, ela tá cheia de cogumelo. Esse cogumelo vai ajudar a decomposição da cobra, que depois esse solo vai ficar fértil para os milhos nascerem. Então, o milho nasceu da decomposição da cobra, que o milho que deu aqui, esse milho, essa espiga de milho, serviu para o rato vai servir para a cobra, e a cobra morre e vai tudo novamente. É um ciclo, tá certo? Pode ver aí a foto, é um ciclo. Desequilíbrio na cadeia alimentar. Na natureza, há um equilíbrio entre os vários tipos de produtores, consumidores e decompositores. Mas esse ciclo pode ser prejudicado caso ocorra alguma interferência humana ou natural. Tá, gente? É o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Observe o exemplo a seguir. Olha só, essa foto. Olha os peixinhos. Devido à poluição das águas, muitos peixes morreram. Tá vendo? Aqui. As plantas aquáticas proliferam porque os peixes menores, que eram seus predadores, sumiram. E como eles eram o alimento das espécies maiores, elas também foram desaparecendo, diminuindo a oferta de peixe no ambiente. Olha só embaixo. Tá vendo? O que aconteceu? Olha a poluição, olha a água como está podre. Então, os peixes morreram, as algas cresceram, porque são os peixes que se alimentam dessas algas, tá? Os outros peixes maiores que se alimentam desses peixes menores não vieram mais para esse lugar, não vieram mais para esse lugar. Então, acabou o quê? O lugar que aqui prestava para pescar já não vai prestar mais, porque não vai ter peixes, tá? Tem mais algas aí do que peixe agora. Por quê? As algas estão crescendo porque não tem os predadores. Quem são os predadores? São os peixinhos que se alimentam delas. E se as pessoas fizeram poluição, os peixes morreram, quem é que vai comer as plantas agora? As plantas vão ficar feias e vão ficar bem sem prestar para se alimentar, e os peixes não vão vir aqui por causa da poluição. Se eles virem, eles morrem sem ar, porque a poluição tira o oxigênio da água e os peixes morrem. Por isso está assim, ó, 3 peixinhos, olha como tinha lá e olha como está agora. Tá certo, gente? Isso causou um desequilíbrio ecológico. Não pode, tá, gente? Tem gente que pesca também sardinha no tempo errado, tem o tempo da reprodução, da lagosta. Aí, se pescar, vai acabar a espécie no oceano, no mar, onde for. Tem o tempo. Por lei, eles têm o tempo de pescar. Os pescadores sabem o tempo. Se eles desrespeitam e começam a pescar no tempo da reprodução, não vai dar tempo eles crescerem para ter novos filhotinhos, né? Para ter mais no mar. Então, vai acabar aquela espécie. Aí é um desequilíbrio ecológico horrível, porque vai acabar a espécie, vai levar à extinção daquela espécie, daquele animal. Tá certo, gente? Então, tá aí, página 54 vocês vão responder, vai até a 56, tá certo? Pronto, tchau, tchau.